Qual é o melhor plano estratégico para as brancas? Aqui há duas hipóteses. Ou capturamos com o peão, ou não capturamos. Se escolheste a segunda, parabéns, tens um potencial gigante para ser um monstro de finais. Porque realmente peão captura muito provavelmente daria empate, uma vez que a posição de peões é 100% simétrica. Então, em vez disso, o Karpov vai jogar cavalo G2, que é completamente absurdo, incrível, genial. Porque depois de peão avança, aqui existe cavalo, este avanço não existe porque o rei está dentro do quadrado. E por outro lado, lances como bispo C2 farão com que aqui as brancas fiquem melhor, uma vez que eu consigo aos poucos progredir com o meu rei e a minha cadeia de peões é superior. Então, o que é que aconteceu? Aqui o Kasparov, em vez de avançar, capturou e rei toma. E qual é a diferença? A diferença é que este peão é um problema, este também e este também. Mas principalmente, o rei branco é um rei móvel e o rei preto vai ter de estar sempre preocupado com o peão de D5. Portanto, aqui a estratégia será capturar o peão exterior, muito importante, porque se deixarmos o peão exterior, pura e simplesmente o nosso rei vai ter de estar sempre preocupado com este peão, o que fará com que isto fique empatado. Por isso, capturar o peão exterior, garantir que o nosso adversário não tem contra-jogo e depois voltar a limitar a movimentação do rei preto. Aqui o Karpov joga muito bem, faz tudo direitinho, e depois progredir sempre com o rei à frente do peão. Faz todo o sentido. Aqui ele comete um pequeno erro, e isto é por acaso muito instrutivo, porque o Karpov optou por jogar rei para G6, mas se ele tivesse jogado rei para trás, na verdade tinha ganho muito provavelmente bem mais depressa. Isto porquê? Porque, por exemplo, lances como este farão com que eu consiga, aos poucos, trabalhar esta posição. Por exemplo, lances como F5, eu ignoro e depois vou criar pressão com o cavalo. É engraçado porque nós olhamos para isso e dizemos, isso é tão óbvio, mas não é. E, portanto, o que é que ele vai fazer? Ele vai complicar um bocado. O que faz com que a gente avance isto aqui um bocadinho, porque é muito fácil avaliar mal esta posição, porque nós olhamos para isto e vemos uma vantagem de 3 pontos contra 1 e pensamos que este é um final muito fácil. Mas o problema é que não é. Porque o rei preto consegue criar pressão nos peões e este bispo, na verdade, se ficar na aula de rei, vai conseguir com bastante sucesso aguentar esta posição. E por isso, os computadores consideram esta posição igual, o que é completamente brutal, não é? É absurdo. A questão é que o Karpov jogou isto de uma forma muito bonita, porque ele primeiro vai criar pressão no bispo, a seguir vai trazer o cavalo em direção ao centro e não se esqueçam, muito importante, vocês, regra geral, querem manobrar as vossas peças a partir do centro. E depois ele devagarinho vai criar pressão de modo a forçar o erro. E aqui isto é muito instrutivo. Porque, do ponto de vista defensor, e interessa-nos mesmo pensar na defesa e no ataque, se o bispo continuar a jogar nestas duas casas, muito provavelmente vai conseguir aguentar o empate. Porquê? Porque este rei e este cavalo não conseguem criar pressão com sucesso. Mas o problema é que nem o Kasparov conseguiu avaliar corretamente esta posição. E então ele vai acabar por trazer o bispo para a ala de dama. O que perde o jogo. Porquê é que perde o jogo? Simples. Porque há uma manobra muito bonita, cavalo F5. Porquê é que isto ganha? Simples. Por causa do problema na casa D6. O cavalo, ao entrar para D6, cria pressão no peão e cria pressão no bispo. Por exemplo, lances como este, pura e simplesmente não resultam porque há rei D3 e já consegui controlar tudo, o rei já não tem atividade e estes dois peões de vantagem já são decisivos. Portanto, aqui isto continua assim. E agora que caiu o último peão, esta posição está completamente perdida. Uma vez que este peão pode ir sempre à frente e termina mesmo com o jogo. Muito bonito, muito interessante a forma como o Karpov jogou. E isto mostra-nos que duas lendas como o Karpov e o Kasparov, se cometem erros em finais, então nós também cometemos. Por isso, muita atenção a esses pormenores. Bem, se gostaste do vídeo, já sabes, subscreve-te, faz um like, ativa as notificações e amanhã há mais. Tchau, tchau.